Boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários, doutor Matheus, Niltinho, doutor Azor, a Munícipe ali, a Dinan. Mara Cardoso Souto, é um prazer e honra, tá? Você ter disponibilizado seu tempo para estar vindo aqui na CPI. Vamos começar a CPI, tá ok? Tá ok. Ao 1º dia de setembro do ano de 2021, às 13 horas, na sede da Câmara Municipal de Mirassol, situada na Avenida Fernando Costa, número 2423, Centro, nessa cidade, Estado de São Paulo. Reúne-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 223, de 2021, de 24 de junho de 2021, destinada a investigar e apurar indícios de irregularidades na aplicação e gastos das verbas destinadas ao combate da pandemia da Covid-19 no âmbito municipal, bem como toda e qualquer outra suposta irregularidade vinculada ao assunto. A comissão é presidida por mim, vereador Nando Nogueira, e tem membro o vereador Fábio Henrique Cuni, relator João Paulo Maciel, e suplente a vereadora Aparecida Gonçalves Dias. Antes de iniciar o depoimento, advirto que a senhora, comparece a esse depoimento na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade do que lhe for perguntado, e qualquer afirmação falsa, negação da verdade ou omissão da mesma pode acarretar as sanções previstas no artigo 342 do Código Penal. Peço que se limite a responder o que lhe for perguntado, e ao fim lhe daremos oportunidade para complementar o que achar necessário em seu depoimento. Assim daremos início ao seu depoimento. Hoje estamos com a Mara Cardoso Souto, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica. Confirma? Vigilância em Saúde. É vigilância? Em saúde. Em saúde? Em saúde. Em saúde. Senhora Mara, por quanto tempo desempenhou a função de chefe do departamento? Neste cargo? Sim, de vigilância em saúde. Como vigilância em saúde, se não me engano, é desde 2010. Eu não estou... Mas antes era chefe de vigilância epidemiológica, que é um dos componentes da vigilância em saúde. Em saúde. Isso. Desde 2001. Tá. Eu ocupo a chefia lá dentro da sala. Tá. Senhora Mara, enquanto ao enfrentamento da pandemia, quais foram as ações tomadas pelo Departamento Vigilância em Saúde? Isso. Quais foram sobre o enfrentamento da pandemia, quais foram as ações tomadas pelo Departamento da Vigilância em Saúde? Tá. Então, logo, assim, 20 de março de 2020 é uma data que ficou marcada para muitos, né? Porque foi praticamente quando estourou a pandemia, onde se deu fechamento de várias cidades, várias situações, e onde a gente teve as instruções do Estado que realmente havia se instalado a pandemia. A partir daí, muitas coisas aconteceram, né? A gente precisava ver como estava o nosso sistema para poder acolher esses possíveis casos, né? Até então não tínhamos nenhum caso, né? Até nessa data não tinha nenhum caso. A partir daí a gente foi desencadeando algumas coisas, reuniões com departamentos,
foram feitas reuniões com funcionários para que a gente passasse a nossa situação. E o pânico era geral, o pânico até mesmo entre funcionários era geral, porque não se conhecia, não sabia o que era, praticamente, né? E a preocupação de todos era, a gente vai ter prevenção, a gente vai ter material para prevenção, não vamos ter? A partir daí a gente começou a fazer um levantamento disso e expor para os funcionários, principalmente, né, a questão de que eles teriam total respaldo em relação à prevenção e tudo mais, e os cuidados. A gente viu também a necessidade de se reestruturar o formato de atendimento dentro do município, né? Porque a gente precisava de um local centralizado para que isso acontecesse. Na época, o diretor fez uma reunião com os funcionários, com os médicos também, e onde a gente definiu que esse centro seria o centro de saúde, que esse local fosse o centro de saúde. A partir daí, a gente foi redirecionando o que era para ser feito. Fora isso, a gente participou de várias reuniões, de orientações quanto à prevenção, aquisição dos materiais para prevenção também, né? Que é como eu falei. O desconhecido estava ali para todos, né? Não só para a gente que estava à frente do serviço, mas como até o funcionário que estava lá na ponta, que não sabia como ia fazer. Muitos tinham medo, não queria vir trabalhar, aí houve a reformulação, né, dos decretos para quem tinha acima de 60 anos, enfim. Foi uma sucessão de situações que foram ocorrendo e que a gente foi desencadeando com as possibilidades que a gente tinha. Senhor presidente, uma parte. Só para a gente seguir um cronograma e seguir uma sequência lógica nos questionamentos e até facilitar o entendimento e compreensão de todos aqui presentes, a senhora é a chefe da Vigilância em Saúde, correto? Conforme a senhora comentou. Qual que são as atribuições da senhora no município? Dentro da Vigilância em Saúde, está contido a vigilância epidemiológica, equipe de zoonoses, vigilância sanitária. Então, todos têm a chefia, que nem a vigilância sanitária tem a chefia da vigilância sanitária. Mas a vigilância sanitária está contida num termo de vigilância em saúde. São todas vigilâncias que se uniram para um trabalho único. Correto. E a vigilância em saúde, no caso a senhora está assim, numa, vamos supor, hierarquia, a senhora está juntamente subordinada ao Departamento de Saúde? Ao Departamento de Saúde. Diretor Frank. Isso. Senhora Mara, qual foi o período mais difícil do avanço da pandemia? Tirando esse início, que era uma coisa que a gente, como eu falei anteriormente, era o medo do desconhecido, né? Foi a hora que começou a aumentar casos, porque praticamente todo o trabalho, todo o sistema, a gente foi aprendendo na marra, né? A vigilância, ela é ligada ao grupo de vigilância do Estado, ao GVE. Então, foram sistemas que foram implantados, sistemas novos que foram implantados, enfim, para tudo, foi tudo novo para todo mundo. E assim, somando ao número de casos, à forma da gente fazer monitoramento, ao detalhar como que a gente ia fazer esse monitoramento, qual era a melhor forma para monitorar, qual era a melhor forma para você segurar o indivíduo em casa e ele não sair enquanto positivo. De início, enquanto eram poucos casos, a gente fazia até esse monitoramento casa a casa, a gente fazia visita e tudo mais. Depois, isso foi crescendo de uma tal forma que aí passou a ser um monitoramento via telefone. Os casos mais graves, a gente dava uma maior atenção e visitava, né? Ou se não conseguia falar. Então, enfim, foi um período assim onde a gente foi aprendendo praticamente a trabalhar, né, na rotina e a entender o que essa doença estava provocando também na população, né, que era um pânico total.
E nós fomos aprendendo junto com o grupo de vigilância do Estado, através de muitas conferências, de reuniões, informes técnicos, e aí a gente ia repassando, os próprios médicos. E também porque na época a gente não dispunha assim, de um quantitativo de funcionário adequado que a gente pudesse estar trabalhando, né? Mas aí as providências foram tomadas, a gente foi fazendo os chamamentos e aí a gente foi... Porque, assim, a nossa maior preocupação era estafar o funcionário que estava lá na ponta, né? A gente não podia de forma alguma perder aquele funcionário que estava lá na ponta. Certo. Sobre o centralização do postão para a prioridade na Covid, quando foi montado a prioridade que o postão seria só Covid? Quando? Isso. A partir do momento que começou a ter os casos e a gente perceber que a gente precisava de profissionais para estar recebendo isso, logo no início a gente reuniu, o diretor reuniu com os médicos, explicou a situação e aí nós centralizamos lá. Então foi bloqueado alguns serviços em algumas unidades, né? A princípio a gente imaginava que ia ser por um tempo curto, a gente não imaginava que ia ser uma coisa que ia se estender tão para longe, né? E aí reuniu e definiu para eles estarem atendendo no centro de saúde. Sim, mas foi montado em 2020, gestão 2020, Bittar, desde 2020. prefeito André Ricardo Vieira. Isso. Eu acredito que início de abril, porque do dia 20 ao dia 31 de março, a gente foi fazendo reuniões, foi definindo e tentando trocar ideias qual seria a melhor estratégia. Senhora Mara, sobre os testes da Covid, quando começou a fazer, primeiramente foi os funcionários, correto? Linha de frente. Quando começou a fazer esses testes? É assim, no início da pandemia nós não tínhamos teste, né? Nós recebemos um quantitativo de teste do Estado, tá? Esses para estar fazendo em funcionários também, né? E tinha critérios para ser feito, inclusive eram critérios bem chatos até, porque às vezes a gente via que precisava ser feito o teste, mas a gente respeitava o critério que o Estado preconizou. Eu acho que eu recebi teste por volta de maio, não me recordo direito, mas por volta de maio eu recebi teste, os primeiros testes. Aí depois então a gente viu a necessidade que precisava comprar, aí a gente comprou também. Daí, a partir do momento que a gente comprou, a gente abriu mais o leque desses critérios para poder estar fazendo na população. Sim, ainda eu lembro no começo, né, que a população estava reclamando que ia no UPA, né, e o teste não era feito. Porque tinha que cumprir os critérios. Porque não tinha no início não tinha, nós não tínhamos. Certo. Os primeiros testes existentes em Mirassol nós recebemos do Estado. Depois, então, que a gente fez a solicitação de compra. Certo. E sobre os funcionários. É verdade que linha de frente, os funcionários, motoristas, do SAMU, enfermeiros, chegou a ser citado que eles não seriam linha de frente, prioridade a fazer o teste? Não, verdade? Mais uma vez eu repito, tinha critérios para se utilizar o teste. Então a gente não podia estar usando esses testes que veio do Estado aleatoriamente. Porque a troco de que a gente ia fazer? A gente tinha que fazer, na época era só para fazer o sintomático. Entendeu? Sim. Aí depois que abriu. Aí fez. Eu não me recordo dessa sua fala, mas assim, o critério inicial era que tinha que ser sintomático respiratório. Sim. E aí tinha um período, depois eles foram mudando, né? Esse período de sintomas. Certo.
ele tinha que ter sintomas respiratórios e ele tinha que estar até o 3º ou 4º dia de sintoma. No início era até 7 dias de sintoma, depois eles foram diminuindo. Porque não são critérios que são definidos pelo município, entendeu? Sobre os diretores da saúde, o diretor que é o Sr. Bitar e o atual Frank. A senhora tem alguma queixa ou eles foram excelentes? Tem alguma coisa para em relação período Covid ou qualquer outro período, nenhuma. Ambos foi sempre solícito, empenhado sempre no atendendo combate à solicitação do que a gente estava precisando. Certo. Né? Certo. Sobre os prefeitos, o ex-prefeito André Ricardo Vieira e o atual Dr. Edson Hermenegildo. Ambos também foram empenhados no combate à pandemia. Sim, porque assim, tudo que era solicitado, tem uma hierarquia. A gente solicita ao diretor do departamento, o diretor do departamento sobe para a prefeitura para os seus setores, né? Para que isso aconteça, o prefeito tem que assinar, tem que dar o aval. E nunca ocorreu contra, sempre bem solícito, participando das reuniões. Senhora Mara, sobre as restrições, convenhamos que ano passado a pandemia avançou em 2021, né? Sobre as restrições do governo do estado. O que a senhora tem para dizer sobre as medidas restritivas, desde o ano passado até esse ano? Certo? Quais foram as medidas tomadas? Em relação à população? Isso. À medida que o governador fazia o contato dele, soltava os decretos dele, ficou muito claro desde o início que cada município poderia adequar de acordo com a sua necessidade, dentro daquilo que ele tinha capacidade também de monitorar ou de rever. Então, sim, o município praticamente foi seguindo sempre o Plano São Paulo e adequando de acordo com aquilo que via necessidade. E ambos os prefeitos acompanhou certinho o governo do estado? Sim, acompanhando o Plano São Paulo. Sempre o Plano São Paulo foi um norte para que pudesse fazer as coisas. Desempenhar determinadas ações e tudo mais. Tá. Então, ambos respeitou? Não. Respeitou, eu falo. Ambos Sim. respeitou Sim. medidas restritivas Sim. do governo do estado. Vossa Senhoria acredita que tenha produzido bons resultados no enfrentamento à pandemia à frente da vigilância em saúde e ambos setores que é vinculado à sua pasta? Como? Vossa Senhoria acredita que tenha produzido bons resultados ao enfrentamento da pandemia, né? Ambos departamentos também, o da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ambos em conjunto, eu falo. Dentro daquilo que a gente tinha capacidade para estar junto e poder auxiliar, eu acredito que sim. Todos os departamentos colaboraram bastante, né? A cidade como um todo, né? A gente fez muita reunião com o pessoal, com o presidente do Sincomércio e tudo mais, né? Então, na verdade, foi uma junção. Ninguém trabalhou sozinho, né? Sim, sim. A união faz a força, né?
Sem mais. Tem alguma pergunta? A senhora tem ciência que existe um Conselho Municipal de Saúde na cidade? Sim. A senhora faz parte desse conselho? Olha, eu membro? faço parte, mas na maioria das vezes é o meu suplente que participa. Qual que é o nome? Mas estou Qual que é o sempre nome do na suplente? frente. João Júlio Dalbianco Júnior. Mas reunião presencial, né, já não teve mais no período pandêmico, né? É João Júlio Dalbianco Júnior. A senhora participa desse conselho desde o governo do ex-prefeito André Vieira, como do atual governo? Sempre foi colocado como parte do departamento. Tem que ter um membro, né, do departamento. Então, já na outra gestão também participava. Na anterior ao André e durante do prefeito André. No governo do André, eram feitas reuniões presenciais do conselho? Depois que estourou a pandemia, não mais. Durante a pandemia, como que era feita as reuniões? Olha, existe um grupo dos conselheiros municipais, é colocado toda a documentação neste grupo para apreciação. Grupo de... Tem um grupo de WhatsApp Grupo dos de conselheiros WhatsApp. municipais, Sim. né? É colocado todo mês, a documentação para apreciação dos conselheiros. Muitas vezes se reuniam lá mesmo na sala do departamento de saúde. Aí, depois que estourou a pandemia, já não mais, né? E aí é feita a apreciação. Todos que têm dúvida, tiram a dúvida, e se tem que ir presencial tirar essa dúvida e verificar alguma coisa, eles vão até o departamento de saúde. A senhora, quando foi nomeada, foi por livre e espontânea vontade ou por obrigação mesmo? Na época que eu fui colocada no conselho, foi indicação da gestão. Indicação, a senhora não tinha a opção de não querer. Até poderia falar que não. Nunca fui coagida para nada. A única coisa que não me fiz tão presente em virtude do próprio trabalho. Então, às vezes, a maioria das vezes, o suplente que está lá. Quantas reuniões, até mesmo virtuais, né, por meios de grupo de WhatsApp ou aplicativos de reuniões virtuais, foram realizadas no período da gestão do Dr. Edson Hermenegildo, envolvendo... Agora? Agora. Envolvendo esse ano. Envolvendo o Conselho Municipal, diretor de saúde e o Poder Executivo, e o prefeito. Eu não sei responder isso. Se for reunião ordinária, que você está perguntando... Não, reuniões referente ao combate ao Covid. Tá. Não. Com o conselho? Não foi feito. Não. Nós fizemos reuniões do comitê. Mas do conselho, não. Com o conselho, não. E se houve entre eles, com o prefeito e tudo mais, eu não sei te informar.
senhora, como chefe da Vigilância da Saúde, acredito que uma das atribuições da senhora é referente a campanhas publicitárias, tanto de orientar, alertar a população sobre possíveis epidemiologias e tudo mais, correto? Sim. No período da pandemia, em seu ápice, foi feita alguma campanha publicitária alertando a população mirassolense de medidas preventivas do contágio do Covid-19? Olha, muitas coisas a gente deixava era passado pela assessoria de imprensa, mas na gestão passada o prefeito gostava muito de fazer lives. Então, às vezes, a gente conversava através dessas lives. Passava várias orientações, ou como estava, tentava atualizar a população de qual era a situação do momento, né? Na gestão do prefeito. Na gestão do ex-prefeito, ele gostava de fazer live. Hoje, na gestão atual, a gente sempre está pedindo para a assessoria de imprensa. Então, às vezes, a gente manda textos e eles publicam, entendeu? A senhora sabe os meios de publicações que foram realizados? Outdoors, panfleto, alguma coisa do tipo? Não, outdoor não, panfleto também não houve, porque não foi confeccionado nada a respeito disso, né? Era mais nas redes sociais. Outdoor, se não me engano, o ano passado teve, não me recordo bem, mas que não saiu da vigilância, entendeu? Eu me recordo alguma coisa de parceria que o prefeito fez, alguma coisa com outdoor. A senhora não se recorda onde foi esse outdoor? Eu estou tentando ver, até você está falando, estou tentando lembrar, porque como eu uso o mesmo caminho, né, acho que na saída tinha alguma coisa assim, relacionado à doença. Não me recordo bem. Agora, à medida que a gente podia estar falando, mandando para o rádio, mandando para o jornal e falando através dos caminhos da prefeitura, a gente fazia. Correto. E também nas unidades de saúde, né? As unidades permaneciam abertas, mas as meninas, enfermeiras, elas procuravam sempre estar fazendo sala de espera, informando, tentando orientar a população a respeito de meios de prevenção. Correto. Na gestão do ex-prefeito André Vieira, foram realizados a esterilização, higienização, não sei o nome correto que a gente pode utilizar, de caminhões com água e cloro na área central, envolvendo bancos, nas calçadas e tudo mais. A senhora se recorda desse tipo de ação? Eu sei que houve, nada solicitado pela vigilância, mas foi alguma coisa entre Departamento de Obras e Prefeito. Até de se estranhar, porque acredito que daí a senhora deveria, como chefe da divisão epidemiológica, deveria ter ocorrido um consenso maior. E a senhora acredita que esse tipo de ação traria alguma eficácia de esterilização e higienização, principalmente para exterminar esse vírus no local? Não. Para limpeza de rua, de calçada, até mesmo da praça, que tinha muitas fezes de pombo, isso é excelente. Se pudesse ter isso sempre, era uma beleza, né? Mas em relação ao vírus, porque eu não sei te informar qual produto que foi usado. Então, não. Não sei se a senhora detém esse tipo de conhecimento, eu pelo menos não tenho. Existe algum meio de realizar a esterilização e higienização desses locais públicos? Olha, o que eu sei é que muitos municípios por aí andou fazendo esse tipo de coisa. Não sei falar para você se com hipoclorito, se com quaternário de amônia, não sei responder para você. Mas eu, assim, pelo que eu tenho conhecimento,
não influenciou em nada, os casos continuam acontecendo e, pelo contrário, foram subindo à medida do possível que foi esparramando. É até um tanto um pouco estranho, porque a própria prefeitura, como o próprio governo, eles exigiam por parte dos estabelecimentos comerciais até higienizar com álcool em gel ou álcool A 70%. a 70%, os carrinhos de supermercado e tudo mais. Essa ação traz uma efetividade com relação à circulação? Olha, é assim, toda ação de desinfecção, porque o álcool a 70% ele faz uma desinfecção, tá? Toda ação de desinfecção, ela contribui para que você não entre em contato com algum patógeno que esteja ali naquele lugar, tá? Agora, se essa ação, somente essa ação, teria contribuído para o controle do Covid, eu posso falar para você que não. Só esta ação não. É uma junção de ações que foram feitas. E tudo isso, na bem da verdade, foi preconizado pelo Estado, foi passado no próprio Plano São Paulo, tem também. O pessoal da Vigilância Sanitária do Estado também recomendava, entendeu? Então, mas assim, medir a efetividade desta ação é muito difícil. Porque é um vírus respiratório, né? Mas, assim, é a mesma coisa da pessoa estar aferindo a temperatura na entrada de estabelecimento, né? Tudo isso foi preconizado. Tudo isso são ações que foi preconizado através do Plano São Paulo e continuou. Então, ajuda. Eu sei de pessoas que foram detectadas com febre na entrada de supermercado, tem relatos de pacientes assim, e que procurou o serviço de saúde e estava contaminado, já estava doente. Então, isso eu acredito que colabora, mas somente isso não faz a efetividade em 100%. Correto. Com relação às ações de lockdown na nossa cidade, basicamente não houve um lockdown em nossa cidade, Mirassol. A senhora chegou a ser consultada com relação ao lockdown? Qual que é a opinião da senhora referente ao lockdown, sendo chefe da Vigilância de Saúde? Olha, nós fizemos algumas reuniões em relação a isso, seguindo o plano São Paulo. Mais uma vez eu falo, o governador deixou a critério de cada gestor, de acordo com a sua necessidade, como via a necessidade de fechar, não fechar, diminuir tempo de horário e tudo mais. Assim, o período que foi realizado, algumas ações nesse sentido, eu posso falar para você que a gente até deu uma segurada em casas. Por quê? Porque você segura as pessoas em casa. Mas desde o início, quando a gente falava, tem que ficar em casa, procura ficar em casa, sair só se precisar e tudo mais, a gente via que não era isso que as pessoas faziam, né? Mas a senhora acredita que o lockdown surtiria um efeito positivo na diminuição do contágio e na diminuição de mortes? Tenho minhas dúvidas, porque você não conseguia segurar as pessoas em casa. Então, o município ele tomou algumas decisões, ele fez algum tipo de ação nesse sentido, também pensando lá na frente, prejudicar tanto o comerciário, viabilizar acesso ao munícipe em relação a supermercados e a outros estabelecimentos, né? Na verdade, isso foi uma junção de adequação de ações, né? Só isso, só o fechamento, eu não falo para você que teria sido o controle de tudo isso, entendeu? Porque assim, a gente entende que a pandemia, o ano passado, ela começou, vários casos, começou devagar, depois ela deu um pico, aí
Quando foi lá para agosto, setembro, deu uma caidinha, fim de setembro, começo de outubro, começou a subir novamente. E o que a gente observava? Sempre pós uns feriados, que as pessoas saíam, iam viajar, e aí isso acontecia novamente, entendeu? Quando foi este ano, já desde janeiro, a gente já estava esperando um boom, porque a gente sabia que tinha uma mudança de cepa do vírus, tinha vírus novo circulando, né? Então a gente esperava que isso pudesse acontecer. O ano passado tinham bastantes casos, mas, por exemplo, os casos eram leves. A maioria das pessoas se cuidavam em casa, ficava em casa. Depois de um determinado tempo, nem fechando tudo, como aconteceu de algumas vezes fechar, as pessoas ficavam em casa. Você pegava positivo na rua, né? E por mais que a gente tentasse orientar, falar com a família e tudo mais, a preocupação daquela pessoa é que ele tinha que trabalhar. E aí depois foi subindo os casos, né? E aí foram casos mais graves, casos de mais internações, casos de óbitos. Não, eu concordo com o que a senhora disse, porém, não houve um lockdown em nossa cidade. Quando eu me refiro a um lockdown, nos moldes, igual foram feitos em alguns países europeus, algumas cidades do estado de São Paulo, como Araraquara, que seria um lockdown de parar tudo, fechar. Tolir o direito do cidadão de sair de suas residências, a não ser em casos de urgência. A senhora acredita que se fizesse uma ação dessa, de lockdown realmente, não o lockdown que foi feito em nossa cidade, que só restringiu o horário de comércio. A senhora acha que essa ação, nos moldes como foi feito em Araraquara, em países como a Itália, resolveria o problema de Pelo mortes? que a gente acompanhou nesses locais, teve uma grande efetividade, né? Só que são várias coisas que são envolvidas nisso, né? Você mesmo falou aí, a questão de brecar mesmo a ida e a vinda do cidadão, né? Para se tomar uma atitude dessa, você tem que ter um suporte adequado para isso, né? Não sei se iria conseguir. Eu não sei se conseguiria ser feito aqui em Mirassol ou qualquer outro lugar. Por exemplo, eu moro em São José do Rio Preto e isso não ocorreu dessa forma. Teve outros tipos de lockdown, mas não dessa forma. Certo. Em algumas cidades, eles utilizaram esse lockdown, o fechamento total, não para erradicar a doença, mas sim para dar tempo para a construção de um hospital de campanha e até mesmo dar uma desafogada nas UTIs e tudo mais. No início da pandemia, houve um fechamento de 14 dias, né? E aí, eu acredito assim, mas também recomendado pelo Plano São Paulo. Houve até uma discordância na época que, tipo assim, fechou muito cedo, não deveria ter fechado naquele período, poderia ter esperado um pouquinho e depois fechar, entendeu? Então, no início houve. Eu me recordo até que já em pleno dia que era para estar tudo fechado, estava fechado, porém a circulação de pessoas, muitos idosos na rua. Correto. Com relação à nossa unidade de pronto atendimento, a UPA, né? Sim. Vocês faziam reuniões frequentes com o diretor para saber o número de pacientes de atendimento internados? Isso. Sim, ele sempre passava para a diretoria números de atendimentos e tudo mais. O ano passado, diferente deste ano, o ano passado eram mais consultas que iam, consultavam e iam embora para casa. E se houvesse a necessidade de uma internação, isso era regulado para a nossa referência, né? A coisa ficou um pouquinho mais complicada para todos, não só para o município de Mirassol, quando em janeiro eles deixaram de fazer essa regulação da forma como era antes, quando passou a ser via cross.
Porque aí você coloca o nome do paciente lá e aí é uma região como um todo. Né? Então você disputa vaga, você tem a tua referência, mas você disputa vaga com outros municípios também. E à medida, como eu falei, os casos que começaram a aparecer de outubro em diante foram casos já que foram agravando muito rápido. Né? A gente percebia a mudança no quadro, na questão da pandemia, já por aí. Às vezes a gente conversava com o paciente os 14 dias ele estava em casa, ele relatava que estava bem e tudo mais. De outubro em diante, às vezes dava 7, 8, no 8º dia o paciente estava internando, então aí começaram as internações. Mas a questão da UPA, era o ano passado, volto a falar, era mais uma questão de atendimento e ele retornava para casa. Se ele precisasse da internação, fazia a regulação de vaga médico para médico e já ia embora o paciente, não esperava tanto. De janeiro para cá é que houve a questão da mudança na regulação. Só para deixar consignado, a vigilância sanitária, ela tem alguma subordinação à senhora? A gente sempre está junto. Mas são órgãos distintos. Lá tem a chefe, que é a Larissa. Sim. Outra questão. Hoje, a senhora como chefe da Vigilância em Saúde, a senhora tem quantos fiscais trabalhando? De tudo, de vigilância, de orientação, de campo. Qual que é o número efetivo que a senhora tem? Aí depende. Fiscais de vigilância Porque sanitária... eu acredito que a senhora tenha uma equipe que faz desde a parte de fiscalização de doenças como a dengue, desde equipes como orientação da própria Covid e tudo mais. Qual que é o efetivo humano que a senhora tem de pessoas para trabalhar em campo? De vigilância sanitária, eles são em 5 lá dentro, contando com a chefe, se eu não estou errada. Sim, mas aí eles não fariam parte da equipe da senhora. Não, então, você perguntou de vigilância em saúde. Né? Sim. Isso. Então, vigilância sanitária tem um quadro de funcionários que trabalha e executa as ações de... Porque fiscal são eles. Sim. Eles têm a portaria de vigilância sanitária. Correto. Tá? Na outra parte de vigilância em saúde, como, por exemplo, você citou a equipe municipal de combate ao dengue, eles não são fiscais, eles são agentes de controle de endemias, né? Então, eles que fazem a visita casa a casa. Durante o período do Covid, isso foi suspenso pelo Estado e realizado de forma parcial. Hoje eu tenho no campo 12 agentes, 11 agentes. Sim, mas esses 12 agentes, eles não atuam somente na dengue. Não. Eles poderiam agir... Sim, eles são, por isso que são agente de controle de endemias, né? Alguns deles fazem até visitas a gente orienta o que é para perguntar e faz visitas, às vezes até para casos de paciente que está internado e tudo, que a gente não consegue falar por telefone e tudo mais. Faz busca ativa para a gente. Inclusive, esses agentes foram utilizados agora na vacinação. Foram, quase todos. Quase todos. E estão sendo ainda. Estão sendo. Alguma vez cogitou, não sei, da senhora, questionar justamente a chefe da vigilância sanitária, bem como o prefeito, de contratar mais agentes da vigilância sanitária ou mais agentes de endemia, igual a senhora mencionou, justamente para fazer a divulgação e um trabalho preventivo com relação ao contágio da Covid-19? A gente fez solicitação de funcionários, de médico, enfermeiro e até mesmo serviços gerais, mas de pessoas assim, não. Por quê? Não era importante? Não é questão da importância, era o momento, né? Era o que você estava precisando na época, né? Porque normalmente esse tipo de pessoa, de fiscal, ele tem que ser concursado, né? Então não adianta você fazer um chamamento e fazer a contratação, que não pode ser feito.
Então, era uma coisa muito mais difícil de se conseguir para o momento, e sendo que a gente precisava de atender o público que estava chegando com a queixa do Covid. Então, mas foi realizado o chamamento de médicos, não foi? Foi. De médico, enfermeiro e serviços gerais para limpeza de unidade. E o chamamento de novos fiscais para vigilância endêmica ou da vigilância sanitária não foi feito chamamento? Não, chamamento público para isso não, porque são pessoas que têm que ser concursadas. Sim. Vereador. Senhora Mara, sobre a vacinação, Sim. Mirassol está bem adiantado em questão da vacinação da Covid-19? Graças a Deus. É uma das cidades da região que está sendo bem adiantada, né? Opa. Isso vem do empenho do prefeito ou não? A gestão municipal, como a gente conduziu o trabalho, né? No início foi muito difícil porque todo mundo queria vacina, e por que vai vacinar, vai me vacinar e não vai vacinar o meu vizinho ou coisa. Então a gente respeitou com afinco todos os critérios que foi passado em relação à vacinação, né? Tivemos muitas queixas, mas a gente colheu o fruto disso agora. A gente está colhendo o fruto disso agora, né? Então foi a boa gestão mesmo, como um todo. Desde o aval do senhor prefeito, do diretor da saúde e de quem coordena a imunização. Então, foi a gestão mesmo. Então, porque, por exemplo, se você recebe 1000 doses de vacina, de que ia servir eu esparramar 1000 doses de vacina dentro do município se eu não tivesse critério para vacinar? Então, a gente foi bem, eu diria que nós fomos bem chatos mesmo em relação a isso. E assim mesmo, eu posso te afirmar que teve muita gente que tentou burlar isso. Tá. Sobre os critérios, vocês usou qual e acompanhou quem? Os critérios para a vacina? Isso. Não. A faixa etária, ela é estipulada pelo Estado, tá? Os critérios de estar se vacinando, cada município poderia adotar o seu, mas por própria orientação do Estado. Por isso que a gente pede comprovante de endereço. Quando eu falo critérios, são esses, tá? Não é critério de quem eu vou vacinar primeiro e quem não. Faixa etária e quem era para ser vacinado, vem direto do Estado para nós. Ah, sim. Então, vocês acompanham a Secretaria de Não, Saúde? porque, por exemplo, liberada grade de vacina para 60 a 65 anos. Não adianta eu querer vacinar de 59 na época que eu não ia ter. Ou de 66 que eu não ia ter. Sim. Entendeu? Sim. À medida que isso foi passando e a gente foi fazendo uma gestão desse insumo recebido, e as pessoas indo vacinar, primeira dose, segunda dose, as doses remanescentes nós fomos juntando e adiantando as nossas faixas etárias. Certo. Sobre faixa etária, vocês acompanham o governo do Estado, Sim, certo? a gente acompanhou com Os afinco. critérios poderia estar mudando, depende de vocês, então. Os critérios. Depende do município. Quais critérios você fala? Igual vocês vacinou linha de frente. Não. Quando veio, foi estipulado. Também. O quantitativo de vacina que chegou, quando chegou as primeiras vacinas, Sim. eram profissionais de saúde, primeira linha. Sim. Funcionários de linha de frente. Aquele que estivesse realmente atuando, que pudesse atuar em relação à questão Covid. Contato com pessoas. Então, foi feito profissionais de linha de frente. Em seguida, já começou a faixa etária de idosos. Então, quais critérios vocês mudou, diferenciado da Secretaria Estadual? Não, nenhum. Em relação a isso, nenhum. Nós adotamos os critérios municipais, como, por exemplo, exigir comprovante de residência. Por exemplo, tem pessoas que são conhecidas, a gente conhece, sabe que mora aqui. Mas se eu estou pedindo para todo mundo, não tem o meio termo. Todo mundo tem que apresentar o comprovante de residência. Ah, sim. Entendi. Mas em relação à faixa etária, a gente seguiu os critérios estaduais. Certo. Do programa de imunização, na bem da verdade, né? Senhora Mara, como que está
os casos de Covid hoje, vamos dizer, semanal, caiu muito, Caiu. né? Caiu. Até a hora que eu saí para cá, eu tinha recebido 3 positivos hoje. Certo, mas assim, caso que não é grave, caso Não, que está é resultado normal. A amostra que foi paciente que está em casa em quarentena. se cuidando em quarentena, Isso. não está entubado, algo Não, assim. eu não tenho paciente entubado hoje. Pelo menos notificado. 3 casos. 3 casos positivos hoje. Essa Até semana. a hora que eu saí. Não é da semana, de hoje. A de hoje. Só de hoje. E da semana. Ontem não teve caso positivo. Certo. Sem mais. Só aproveitando essa resposta da senhora, toda segunda-feira eu subo nessa tribuna e anuncio pelo menos a morte de uma pessoa decorrência do Covid. Acredito que se está morrendo 10 ou 1, você explicar para uma pessoa que perdeu um ente querido, não vai ter justificativa suficiente para consolar essas pessoas que perderam um ente querido. Com certeza. Então eu acredito que independente de estar morrendo 1 ou 1000, O Covid está aí. a gente verifica que esse vírus continua mesmo, a gente tendo mais de 50% da população vacinada com a segunda dose em Mirassol. Os trabalhos de prevenção, a gente percebe que muitas vezes estão deixando mais flexíveis. Tanto é que a restrição de horários do comércio já foi aumentada, nem tem mais, nem existe mais. E a gente percebe atualmente que a população está voltando a ter sua vida normal. Porém, eu percebo que ainda continua morrendo pessoas e eu percebo que por parte dos departamentos municipais não está tendo mais aquela preocupação como estava na época do auge da pandemia. Quais ações estão sendo tomadas nesse momento agora? Olha, em relação à prevenção, nada mudou. Pode ter aumentado o horário, pode ter voltado os funcionários que estavam afastados a trabalhar, alguns departamentos que voltaram a funcionar de forma integral que antes não estavam funcionando, mas tudo mantendo as suas precauções, como as escolas, as creches, né? Porque diminuiu. Eu ainda citei isso aí que você falou essa semana, inclusive. Eu falei, embora os casos estejam diminuindo, a gente raramente não tem anunciado um óbito, né? Então, como eu não tenho hoje, no dia de hoje, paciente entubado, então eu não posso te falar se de repente algum paciente, enquanto eu vim para cá, no monitoramento chegou algum paciente que foi a óbito, pelo menos notificado por nós. Ele pode ter sido entubado e para nós ainda ser um paciente que está em enfermaria, entendeu? Mas, na medida do possível, todos os departamentos que voltaram a atender, que voltaram a trabalhar, todos usando as precauções que tem que ser feito, principalmente na parte da educação. Sim, e hoje, perante o Departamento de Saúde e até o prefeito, é aceitável essa diminuição de mortes? Está morrendo somente uma ou outra pessoa por semana? Não entendi sua pergunta. Porque a gente vinha com uma onda muito grande de mortes. E agora caiu para uma, duas, por que três. Tinha bastante? Porque tinha muitos pacientes internados, muitos pacientes entubados há muito tempo. Sim, agora diminuiu bastante. Agora diminuiu. Então tem pacientes tendo caso, mas porém eles não estão sendo, não chega a um caso tão grave a ponto de ter que entubar. Correto. Então, meu questionamento é se essa margem de mortes que está tendo hoje é aceitável por parte do Poder Executivo e Departamento de Saúde? Olha, eu vou falar uma coisa para você enquanto vigilância epidemiológica, tá? Sim. É uma coisa que é muito esquisita de falar, tá bom? Uhum. Mas é o fato. É a mesma coisa que falar que você não espera uma morte infantil, um exemplo. Uma mortalidade, um número de mortalidade infantil.
Em vigilância epidemiológica, você sempre espera. Sempre. Entendeu? Agora, é aceitável? Para mim, seria aceitável se não tivesse nenhum óbito. Seria melhor se não tivesse nenhum óbito. Se a gente não tivesse que contabilizar quase todos os dias um óbito, né? Porque é o que eu falei. Durante todo esse tempo, 2020, 2021, a gente lidou com vários casos, com N casos, pessoas que tiveram um comportamento da doença bem diferente um do outro. Nenhum caso foi igual ao outro. Nenhum caso. Então, assim, enquanto vigilância epidemiológica, eu gostaria que não tivesse nenhum. Certo. Mudando um pouco. Porém, a gente sempre espera o óbito. Sim. Mudando um pouco de assunto, o objeto dessa CPI principal é referente à falta um pouco de transparência por parte de ambos os governos referente aos gastos, né? A população está carente de algumas informações, principalmente no que tange aos 6 milhões no período do governo do André Vieira e aos quase aproximadamente 1 milhão no período da gestão do Dr. Edson, de verbas que veio justamente para o enfrentamento à Covid. Correto? Eu sei que a senhora muitas vezes não tem esse detalhamento do orçamentário, porque o ordenador de despesa nosso é o prefeito e com certeza os pedidos que a senhora fazia de aquisição de produtos ou equipamentos era via diretor da saúde. Então a pergunta é o seguinte, em algum momento faltou algum recurso financeiro para a aquisição de algum material que a senhora necessitava? Não. A vigilância foi atendida em tudo que solicitou. Quais foram os materiais que a senhora mais solicitou a aquisição? O que eu mais solicitei o ano passado e até mesmo esse ano já também. Solicitei máscara, o ano passado eu solicitei muito álcool em gel, álcool em líquido também, avental, porque o material que a gente tinha praticamente era o que se consumia num ano, né? Levava tipo 6 meses para você consumir um quantitativo de máscara ou para você utilizar um quantitativo de avental, sendo que em 90 dias foi um boom de uso de todo esse material, entendeu? E a gente também não podia deixar o funcionário sem. Então eu solicitei máscara, solicitei luvas, solicitei capote, avental, álcool. Esses equipamentos, desculpa a minha ignorância, eram utilizados aonde? Eles eram distribuídos para as unidades, né? Principalmente para o centro Covid. Só que enquanto unidade, as outras unidades, eu também não poderia deixar de suprir com máscara, luva e tudo mais. Então a divisão da senhora que era responsável pela distribuição dos equipamentos de proteção individual para todas as UBSs, assim? Não, eu solicitava, né? E cada unidade faz a sua solicitação de acordo com a sua necessidade. Cada unidade de saúde. Existe um pedido que é feito mensalmente, todas as unidades, não só de material de prevenção, mas como de um todo. E cada unidade, à medida que precisava, fazia a solicitação. No caso, cada unidade seria uma UBS, por exemplo? Isso. Cada Exato. UBS teria uma enfermeira-chefe responsável... Tem a pessoa que faz o seu pedido mensal, entendeu? E aí era De início, os pedidos eram semanais, né? Principalmente de material de prevenção. Depois foi adequando. E era centralizado tudo na senhora, então? Não, esse material fica no almoxarifado da saúde. Não, o pedido. Não, é solicitado ao almoxarifado da saúde. Porque a gente solicitava a compra, esse material chegava e esse material ia para o almoxarifado da saúde. Não, pedia, cada unidade, muitas vezes pediam para mim, entendeu? Mas não ficava comigo. Ficava no almoxarifado da saúde. Algumas coisas, o que era relacionado à máscara, essas coisas, às vezes sim.
Mas como eles têm o pedido mensal, que é feito, que é rotina fazer isso, então é solicitado ao almoxarifado da saúde, o almoxarifado da saúde mandar. Não, entendi. Eles tinham uma autonomia, então, para encaminhar direto o pedido para o almoxarifado central. Isso, cada unidade pede aquilo que vê que é a sua necessidade. Entendi, não tinha necessariamente de obedecer uma hierarquia de passar pela senhora todos esses pedidos. Não, mas muitas vezes a gente tem muito contato. Então, qual era a minha preocupação? Ó, avisa se estiver acabando. Avisa se precisar mais, se tiver, entendeu? Era essa a preocupação. Era descentralizado, então, não era centralizado na senhora? Não, material, o pedido não, sempre foi feito assim. Nessa época, Covid, muita coisa, as meninas pedem mesmo, mas aí elas, liga lá no almoxarifado da saúde, então manda no seu pedido, entendeu? E assim a gente distribuía. No começo a gente distribuiu bastante, já pegava mesmo, a gente mesmo, quando foi para suprir. Depois voltou ao normal essa coisa. Não ficou um negócio, porque é muita coisa, né? Centralizar material e ter que distribuir material. Acredito que a senhora não saiba me responder, mas caso saiba seria interessante deixar consignado a quantidade de máscaras e luvas mensais que são adquiridos atualmente. Que é gasto? Isso. Não posso aferir isso para você, não tenho como. No início eu sei que foi muito. Depois a coisa foi ficando mais disciplinado. Aí quem teria esse controle seria o almoxarifado? É a saída de unidade, o almoxarifado da saúde. Porque, como eu te falei, tem o pedido mensal deles, né? Então, não tinha como, às vezes, a gente ficar marcando, saiu 500 máscaras para a unidade do Renascença, por exemplo. Eles já solicitam no pedido deles. A princípio, isso nem é o que eu falei. No começo, o que eles pediam para um mês, muitas vezes foi gasto em 15 dias, em uma semana. Né? Porque a orientação que a gente tinha era de trocar a máscara 4 vezes ao dia, entendeu? Então foi solicitado muito mais. Mas o consumo de cada unidade assim, eu não sei precisar para você mesmo. Tenho curiosidade para saber. Mas é tudo, tá num sistema, né? Tem as baixas, né? Então, isso é no almoxarifado da saúde. Porque o material entra e o material sai. E ele é tudo dentro de um sistema. Senhor presidente, sem mais perguntas. Senhora Mara Cardoso Souto, igual o novo vereador Capitão Cuni disse aqui, né? Faltou transparência, ambas gestões em questão dessa verba que veio da Covid-19. Por isso foi aberta a CPI, para dar transparência para a população, principalmente, para esses vereadores também. Tá? Agradecemos a sua participação, sua transparência, tá? Sua disponibilidade de tempo, ter vindo aqui, para dar esclarecimento sobre a verba, sobre enfrentamento, sobre várias questões aí, as perguntas foi feito à senhora, tá? E agradecemos. Alguém tem mais alguma coisa para... Tá. Sem mais? Você vai fazer uma pergunta? É sobre... A senhora falou... Boa tarde, Mara. Boa tarde. A senhora falou sobre informações, que tem levado informações através das mídias, né, para o pessoal. Mas e aquelas pessoas dos bairros mais afastados, mais pessoas carentes? Vocês têm feito esse trabalho também? Então, dessa forma, a gente fez com os agentes, na própria orientação dos agentes do trabalho que eles estavam fazendo, entendeu? A orientação de não deixar o idoso ficar saindo, usar máscara, álcool, esse tipo de coisa.
Os demais eram feitos em sala de espera nas unidades. Na época, como eu disse para vocês, a gente não estava preparado, assim como ninguém estava preparado, em quantitativo pessoal, de insumos, para enfrentar uma pandemia do jeito que a coisa estourou, entendeu? Então, na verdade, assim, perna, para se fazer isso, boca a boca, bairro, a gente só utilizava os agentes. Pode falar. Porque eu tenho certeza que os novos amigos aqui também, colegas de trabalho também, recebeu reclamação, assim como eu também recebi, que eu moro para os lados, para aqueles bairros mais afastados, de pessoas que não recebiam informações. Exemplo, no postinho, na Coab 2, os próprios funcionários me mostrou todas as salas, não tinha um cartaz explicando, dando explicativa sobre a Covid-19. Isso eu vi. Esse tipo de material não foi nem confeccionado pelo Estado, nem pelo município mesmo, não tinha mesmo. Pouca coisa a gente fez a título de computador mesmo, da gente fazer algumas coisas para pregar nas unidades, entendeu? Foi pouca coisa mesmo, não tinha esse tipo de material, como não temos até hoje. É diferente de, por exemplo, se você for lá, na minha vigilância, você vai encontrar no meu estoque cartaz de dengue, cartaz de febre amarela, cartaz de hanseníase, cartaz de tuberculose, e tudo que a gente recebe do Estado, entendeu? Outra pergunta, a senhora acha ou a senhora não acha que seria interessante uma forma de levar mais informação para a população distante, principalmente para aquelas que sempre têm, sim, aquelas que não têm rádio, aquelas que não têm meio de comunicação em casa e que necessitam de uma orientação? Muitas das vezes nós, os vereadores, somos criticados, que nós não trabalhamos, que nós isso, nós aquilo, mas a população nos procura para fazer essas reclamações. E haveria um meio, nós também aqui, os vereadores, né, presidente? A gente se coloca à disposição para também, né, nobre capitão? A gente se coloca à disposição para estar ajudando vocês, mas que se precise levar essas informações para as pessoas que estão mais afastadas, para aquelas pessoas que não têm condições mesmo, que eu sei de várias pessoas. Sim. Que não têm condições, não tem um rádio, não tem condições de obter essas informações. Eu sei que também é muito trabalho para vocês, mas... no início da pandemia, a gente procurou fazer várias reuniões com presidentes de associações de bairro, com pastores, né? Que a gente sabe que esse tipo de pessoa pode atingir um público maior. Pelo mesmo motivo que eu te expliquei antes, a gente não tinha perna para isso, a gente não tinha quantitativo, funcionalismo para fazer esse tipo de dar esse tipo de informação. Então, a gente utilizou esses meios através da igreja, a gente redigiu textos, mandamos para várias igrejas, a gente recebeu colaboração de vários pastores, né? E, de alguma forma, a gente tentou atingir um grande quantitativo de pessoas. Eu sei que o 100% não foi atingido, com certeza. Eu concordo com você. Também não tem nem como atingir, muita coisa. Então, mas são essas as minhas perguntas. Bom. E eu aqui, falo por mim, eu não sei, os nobres amigos aqui, nobres colegas, vereadores, me coloco à disposição para poder estar ajudando chegar certas informações que o seu departamento pode estar levando para aquelas pessoas mais afastadas que não têm condições de receber. Sim, fico agradecida e vou levar isso à diretoria. Que é muito importante para a área da saúde. Sim, entendeu? Com certeza. É muito importante. Obrigada. Eu que agradeço. Senhora Mara, agradeço a participação da senhora e gostaria de deixar aberto se a senhora tem mais alguma coisa a falar, alguma... Não, eu espero que tenha atingido o objetivo de vocês em cada pergunta.
Agradeço a senhora. Eu que agradeço e estou à disposição para sempre que precisar. Reforçando, muito obrigado, tá bom? Aos funcionários, doutor, nobres vereadores, agradecemos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Declaramos encerrado. Muito obrigado.